Fala, meus queridos, no vídeo de hoje, voltando depois de muito tempo, quero tratar sobre alguns assuntos aqui, na verdade um assunto meio específico, vocês viram aí na thumb, no título do vídeo, mas a gente vai expandir um pouco mais a partir de uma história real. A gente vai acompanhar, como vocês viram na capa desse vídeo, a gente vai acompanhar um pouco de um artigo que fala sobre a história do Aleph McGrath, né? Então, meus amigos, sem mais delongas, vamos começar aqui. A gente vai falar sobre o Aleph McGrath, como eu já tinha dito. Ele é um teólogo, né, cristão, pastor anglicano, apologeta, professor de teologia, religião e cultura na King's College de Londres e pesquisador sênior na Harris Manchester College. O inglês aí tá bem baqueado. Bem, coloquei algumas características aqui, tanto desse texto quanto da vida e da pesquisa, né, do reverendo Aleph McGrath. Ele é teólogo, historiador, apologeta, pastor e pai. E é interessante que tem um blog, né? Eu não conhecia esse blog, mas que ele tem textos falando sobre coisas específicas dentro da área da teologia. E dentro dessas áreas fala sobre fé e ciência, e vai ser esse blog que a gente vai ler aqui hoje, que no caso é esse link aqui, mas eu já deixei aberto aqui pra gente começar. Antes da gente começar propriamente dito, eu até destaquei alguns pontos aqui desse brevemente aqui que eu dei uma lida superficial desse texto, e a gente vai ler de forma um pouco mais exaustiva aqui, só mesmo para a gente entender um pouco sobre algumas características que eu julgo ser muito importantes para que todo cristão que quer estar dentro de uma posição intelectual, ou mesmo seja um cristão comum, mas que se sente um pouco incomodado, como que a gente enquanto igreja ou a gente enquanto indivíduo, a gente negligenciou toda a forma de pensar, atribuindo a característica da fé a algo que não precise de um desenvolvimento intelectual robusto, e infelizmente a gente viu o que aconteceu nisso, né? A gente perdeu a cultura, a gente perdeu a influência midiática, a gente perdeu até mesmo as influências intelectuais dentro da própria academia. Curioso que a gente que criou universidade e depois propagou muito mais a educação com a reforma protestante, e a gente não é mais bem-vindo no lugar que a gente mesmo fundou, né? Mas enfim, sem mais delongas, vamos começar aqui lendo esse texto e a gente vai comentar um pouco mais sobre isso, que eu julgo ser algo muito importante, tá bom? Vamos lá. Meu primeiro amor foi a ciência, eu nunca parei de amá-la, falando sobre Aleph McGrath. A ciência é excelente em desmontar coisas para descobrir como elas funcionam, ajudando-nos a compreender os mecanismos subjacentes aos processos que vemos ao redor do mundo. Ansiamos ser capazes de dar sentido ao que vemos e experimentamos no mundo. Buscamos padrões mais profundos que se encontram sob o que nós experimentamos e observamos. Para minha alegria, a beleza do céu noturno poderia ser completada por algo ainda mais belo. As representações matemáticas dos processos cósmicos que inicialmente lhe deram origem e sustentaram daí em diante. Na época eu acreditava que isso era tudo o que poderia ser dito ou precisava ser dito. Devo confessar que a essa altura eu tinha uma aversão cultural acentuada pela religião, que era aguçada por aquilo que eu admito ter sido arrogância intelectual. A religião era para perdedores intelectuais. Interessante que quantos não pensam dessa mesma forma? Existe, obviamente, uma perspectiva fé, crença em algo superior. E aquilo que eu vou pontuar aqui não é desassociar o padrão fé da religião cristã. No entanto, desassociaram a palavra razão da fé cristã. E isso também está errado. Por quê? A nossa fé é a fé mais racional que existe. Ela não é racionalista, mas ela é racional. E, infelizmente, embora o Espírito de Deus opere algo de forma plena e de uma forma tão extraordinária que a gente não consegue conceber, porque realmente é Ele que transforma o coração do homem para que ele descortine os seus olhos para que ele veja a verdade, o Espírito faz isso para que as pessoas atentem às evidências, atentem àquilo que aponte para a verdade. Existe uma verdade que é absoluta, e essa verdade
é a verdade cristã, é a verdade de um Deus que se revelou através da palavra de Deus. E infelizmente as pessoas têm essa visão de que a fé cristã é uma fé que é ilógica e é que é para perdedores intelectuais, pessoas que não conseguem raciocinar. Isso me incomoda bastante, não porque tenha uma necessidade de ter um nível intelectual para que as pessoas consigam enxergar nós cristãos de uma forma melhor. Muito pelo contrário, porque eu acredito que essa forma intelectual de buscar também é um meio pelo qual Deus alcança aqueles que são seus. E outro ponto também é que, por esse fato de da gente ter um entendimento intelectual, não quer dizer que as pessoas vão gostar da gente ou sempre vão achar que a gente credibilizar a gente de alguma forma, porque a palavra de Deus vai dizer que a gente vai ser odiado por esse mundo, né? Então não é algo que é novo. Mas continuando aqui. Como um garoto de 16 anos que amava a ciência, eu acreditava que o ateísmo era a minha única opção legítima. A ciência deu provas das suas crenças. Pessoas religiosas, porém, apenas afirmavam coisas que não possuíam a base científica e pareciam ser projetadas para consolá-los com delírios espúrios de significado. Tem algumas coisas aqui interessantes. A primeira coisa é falando sobre reafirmar coisas que não possuem base científica. Tem 2 pontos aqui. O primeiro ponto é que às vezes a gente baseia a nossa fé e só fica repetindo aquilo que o líder religioso, até mesmo seu irmão na fé, está fazendo. É interessante que um cristão não deva se atentar ou se acomodar na mediocridade. Ele deve saber responder o motivo da esperança que é em vós, como diz lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, se eu não me engano, tá? Então, assim, existe um porquê das coisas, existe uma explicação. O outro ponto é que a Bíblia ela não está preocupada, tá? A Bíblia não está preocupada com a ciência moderna. Embora muito daquilo que a ciência moderna afirma hoje, a Bíblia não negava, inclusive ela já falava, né? A gente tem vários exemplos. Mas a Bíblia ela não está preocupada com a ciência moderna. A Bíblia está preocupada com a salvação das pessoas e atribuir suficientemente características e histórias e concepções morais estabelecidas pelo próprio Deus para que você consiga ter uma vida plena e suficiente para ter a salvação e, por fim, a vida eterna, tá? Mas vamos continuar. No entanto, e se a ciência, na verdade, não pudesse fornecer resposta àquilo que Karl Popper chamou de questões fundamentais, tal como por que estamos aqui, qual é o sentido da vida, a ciência não tinha respostas a essas perguntas, precisamente porque não havia nenhuma resposta válida a ser fornecida. As pessoas simplesmente inventaram esses questionamentos enquanto eu estava preparado para encarar um universo sem sentido e confrontado à desolação existencial. Cara, isso é muito interessante. Toda e qualquer pessoa, analisando o mundo de forma bem plena, a pessoa chega a essa conclusão. E é uma conclusão bem, digamos, honesta de uma pessoa que não acredita em Deus, dizer que encarar o universo sem sentido, confrontar a sua desolação existencial. Esse é o primeiro ponto aqui, esse é o limbo filosófico que a pessoa geralmente chega até encontrar Deus. Porque realmente, se Deus não existe, isso aqui é um limbo de desolação existencial. Mas o ponto é que ele acreditava que ele conseguiria, ou que a essência da vida dele estaria pautada nessa concepção de que a vida não tem sentido e está tudo bem quanto isso e eu consigo viver dessa forma. Obviamente que existem pessoas que realmente vivem dessa forma até aos seus últimos dias. Algumas dessas pessoas eram céticas ao ponto de destinarem as suas vidas para criticar o cristianismo de forma plena, como o próprio Nietzsche, e a gente viu o que aconteceu com o Nietzsche, né? Nietzsche morreu louco. E a gente tem outros exemplos desse contexto de pessoas que destinaram as suas vidas para descredibilizar toda uma crença na qual eles afirmavam ser falsa e mentirosa, mas que era tão falsa e mentirosa que eles deram as suas vidas para que eles conseguissem descredibilizar aquilo que eles diziam ser falso. Veja só, né? Um negócio que é tão falso assim, é tão evidente assim, precisa dar a vida inteira para descredibilizar uma mentira, né? Veja só que interessante esse ponto. Mas vamos continuar aqui. Assim eu concentrei em estudar ciências naturais e matemática em minha escola em Belfast, Irlanda do Norte. Eu havia estabelecido um objetivo em meu coração. Em minha mente, eu estabeleci como objetivo de vida. Eu amava química, a Universidade de Oxford tinha o melhor curso de química da Grã-Bretanha.
Tive que permanecer na escola por um período adicional para realizar os exames de admissão de Oxford, mas valeu a pena. Em dezembro de 1970, soube que eu havia sido premiado com uma bolsa para estudar Química na Universidade de Oxford a partir de outubro de 1971. O que então eu faria enquanto aguardava para ir a Oxford? Decidi permanecer na escola por mais 2 períodos. Isto permitiu desenvolver o meu conhecimento especializado em química e aprender russo e alemão. Naquele tempo, as 2 principais línguas internacionais de química, além do inglês. Não sabia ao fazê-lo, mas esses 2 períodos levantariam questões fundamentais em relação à minha opinião sobre ciência que iriam mudar o rumo da minha vida. Abrindo parênteses aqui, é interessante como que ele era dedicado, né? Ele aprendeu aqui o russo e ele aprendeu o alemão, que era muito importante para os estudos dele de química. E é interessante isso por quê? Porque quando a gente vai olhar para a Bíblia, né, aqueles que querem se aprofundar mais, eles vão estudar as línguas originais, né? Só um ponto curioso aqui dentro dessa história do Arthur McGrath. Mas vamos continuar. Não me lembro exatamente quando comecei a ler livros sobre história e filosofia da ciência. Olha, isso aqui é bem interessante. É um assunto que eu tenho um grande apreço, uma grande estima, tá? A biblioteca escolar tinha uma pequena coleção de obras nesse campo e não demorou muito tempo para eu devorá-la. No entanto, na medida em que eu lia, aquilo eu havia considerado ser uma narrativa simples e direta da ciência e dos métodos começou a desmoronar. Percebi que eu tinha apenas a compreensão e o conhecimento de um jovem estudante em relação às ciências. A realidade era muito mais complicada e inquietante. Lentamente vim a perceber que eu havia me apaixonado por uma narrativa irremediavelmente simplificada da ciência. Assim tive que aprender a lição mais difícil de um amante, ou seja, que há muito mais no amado do que aquilo que inicialmente preencheu os olhos e que verdadeiro amor só é aprofundado conhecendo o amado adequadamente. Eu gosto de uma frase, se não me engano, acho que foi o Enéas Carneiro. Lembra do Enéas? Carneiro do Prona, que ele fala que o universo é complexo. Eu tô tentando achar que é a frase que o Enéas fala. Ele fala: o universo é muito maior, mais antigo e mais complexo que a nossa instrução consegue compreender. É interessante que ele fala, aqui ó, essa frase dele aqui ó. Eu passei a vida toda estudando. Eu não consegui encontrar até hoje nada que me convencesse de que não existe um arquiteto do universo. Eu não me recordo muito bem se o Enéas tinha alguma fé próxima ao cristianismo, se eu não me engano não, tá? Mas esse é só um ponto dos demais outros que a gente pode observar dentro dessa concepção aqui, que é bastante interessante. E esse final aqui que ele fala, e o que o verdadeiro amor é aprofundado conhecendo o amado adequadamente, isso aqui é para a vida, é para as coisas que a gente se apaixona de forma plena, mas principalmente para aquilo que é o amor supremo da vida de um ser humano, que tem que ser o próprio Deus e não outra coisa. Olhando para trás, ainda posso recordar os principais insights que adquiri e apreciar o seu impacto na minha vida e pensamento. Eles não me conduziram ao cristianismo, eles simplesmente destruíram a narrativa negativa e simplista da ciência, que me impediu de levar o cristianismo a sério. Para começar, me dei conta de que havia falhado em perceber que a ciência é um método de pesquisa, não um corpo físico de ideias. A ciência está em uma jornada e ela muda de direção ao longo do tempo. Em partes através da aquisição de novos dados, em parte através de reflexões teóricas contínuas. O astrônomo Carl Sagan elaborou esses pontos elegantemente. A ciência é muito mais do que um corpo de conhecimento. É a maneira de pensar. Ela nos aconselha a assumir hipóteses, alternativas em nossas mentes e ver quais delas melhor correspondem aos fatos. É interessante essa perspectiva científica, né? Porque muito daquilo que é rigor científico, algumas das concepções científicas elas mudam, como o texto está dizendo, ao longo da história, e muitas dessas perspectivas é que, a partir de um quadro estabelecido de perguntas e de hipóteses, existe um fato que o ser humano conseguiu chegar até aquele ponto, e a partir daquele ponto ali, ele fala, não, eu tenho esses dados aqui, esses dados compõem e respondem essa pergunta aqui. Mas às vezes esses dados são insuficientes para estabelecer aquilo que é realmente a realidade. E isso pode mudar com avanços científicos das diversas variadas formas que a gente vê ao longo da história. Isso significa que o veredito teóricos das ciências naturais são provisórios. Trata-se de uma descrição provisória sobre nosso atual conhecimento, sabendo que ele poderá mudar dentro de uma geração. Em 1916, o consenso científico era que o universo sempre existiu. Agora, porém, falamos que ele teve um início.
Isso é filosoficamente desconcertante. Um cientista tem que se comprometer com certas teorias, sabendo que pelo menos algumas delas se revelarão erradas no futuro. Mais pra frente aqui no texto, ele vai dizer o seguinte: em segundo lugar, comecei a perceber que as evidências históricas para estereótipos popular de guerra entre ciência e religião eram realmente bastante inadequadas. A destruição acadêmica desse estereótipo era, claro, situava-se no futuro, um massivo revisionismo histórico que forçou uma consideração radical desse modelo de guerra ou conflito realmente começou a surgir na década de 1990. No entanto, há indícios de que ele já estava presente desde a década de 1960. Infelizmente, o movimento que conhecemos como neoateísmo engorona esses dois tipos, tendendo a descartá-lo como preocupações triviais suscitadas por pessoas que se sentem ameaçadas pela ciência. Felizmente, esse movimento está agora retrocedendo aos passos, permitindo que voltemos a uma discussão construtiva e, acima de tudo, bem informada sobre a relação entre fé e ciência. Isto naturalmente suscitou algumas boas perguntas. As respostas dadas, porém, foram irremediavelmente simplistas. Elas podem ter parecido plausíveis em um passado mais simples, mas não agora. Precisamos seguir em frente. Esse basicamente foi o vídeo de hoje. Eu queria basicamente ler algum dos depoimentos aqui desse texto. É um texto bastante extenso. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma aí para algum conhecimento sobre essa questão de fé e ciência, sobre essa questão de fé e razão, sobre essa questão do intelecto, como que é importante nos dias de hoje para que a gente possa trabalhando em uma perspectiva que seja bíblica, mas que não seja irracional, né? Obviamente que, como eu falei no início, eu não quero desassociar o ponto de fé das escrituras e da fé cristã, mas existe muito fato e muita razão da fé cristã, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha sido bom, valeu, até mais.